Hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores paradoxos da nossa história, o Segundo Reinado. Como é que pode um império, que parecia um gigante de estabilidade, carregar dentro de si as sementes da sua própria queda? Uma queda tão rápida. Vamos investigar isso juntos. Pensa só, um governo que durou quase meio século, com um único líder, o imperador Dom Pedro II. 49 anos. Isso fez do Brasil uma espécie de ilha de estabilidade, com uma monarquia num continente cheio de repúblicas que viviam em pé de guerra. Era algo bem fora da curva. E é aqui que está a grande questão que vai guiar nossa análise. Como é que uma estrutura de poder que parecia uma rocha tão sólida desmoronou assim tão rápido em silêncio? Como um império de 49 anos acabou em um único dia, sem uma grande revolta do povo? Para entender, a gente precisa voltar lá no começo. A nossa história começa lá na década de 1840, com a subida ao trono de um imperador ainda adolescente. Mas olha, não vão pensar que a primeira década foi de paz e calmaria, não. Foi um período de briga, de consolidação do poder na marra, onde o futuro do Brasil estava sendo decidido. No centro de todo o debate político, existia uma questão fundamental. O Brasil deveria ser uma nação controlada com mão de ferro a partir do Rio de Janeiro, ou as províncias teriam mais liberdade para seguir seus próprios caminhos? Essa tensão definiu os primeiros 10 anos do reinado. E nessa briga, a gente tinha basicamente dois times. De um lado, os liberais, que depois ficaram conhecidos como Luzias. Eles queriam mais autonomia para as províncias. Do outro lado, os conservadores, os saquaremas, que batiam na tecla de que o único jeito de manter o Brasil unido era com um poder central forte, sem questionamentos. E essa disputa não era só no papo, não. Olha só esse exemplo, as eleições do cacete de 1840. O nome já entrega tudo, né? Foram eleições com um nível de violência e fraude que entrou para a história, com o governo central fazendo de tudo para eleger seus candidatos. Isso mostra até onde eles estavam dispostos a ir. Com os conservadores no poder, a resposta foi, assim na jugular, centralização total. Eles restauraram o Conselho de Estado para dar mais poder ao imperador, reformaram o Código de Processo Criminal para controlar a justiça e a polícia lá nas províncias. E quando a oposição liberal ameaçou crescer, Dom Pedro II não pensou duas vezes. Em 1842, dissolveu a Câmara dos Deputados. Simples assim. Claro que, sem espaço para brigar na política, os liberais partiram para a luta armada. Estouraram revoltas em províncias importantíssimas como São Paulo e Minas Gerais, e depois em Pernambuco, na Revolução Praieira. Todas foram reprimidas com muita violência. O recado era claro: quem mandava era o poder central. A unidade do Brasil ia ser mantida à força. Bom, com a autoridade central finalmente consolidada, o Brasil entrou num período de grande estabilidade e prosperidade, que foi dos anos 1850 até a década de 1870. E essa estabilidade toda tinha um nome e um cheiro bem específicos: café. Para se ter uma ideia do que o café significava para o Império, é só olhar para esse número. Nos anos 1880, o café era responsável por mais de 60% de tudo que o Brasil exportava. Não era só um produto, era um motor que financiava o governo, a modernização do país e o poder da elite dona de terras. E esse dinheirão todo do café se transformou em progresso que dava para ver. Financiou a construção de ferrovias para levar a produção para os portos, o que fez as cidades no caminho crescerem. A gente viu até um comecinho de industrialização no país. Mas como essa estabilidade econômica virava estabilidade política? Através de um sistema bem brasileiro, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. A ideia era parecer com o sistema da Inglaterra, mas na prática a palavra final era sempre, sempre do imperador. Vamos ver como esse negócio funcionava na prática. O imperador escolhia o primeiro-ministro dele. Se a Câmara dos Deputados, que era eleita, não gostasse da escolha, o que acontecia? Num parlamentarismo normal, o ministério cairia, mas aqui não. Aqui, Dom Pedro II dissolvia a Câmara e convocava novas eleições, que eram organizadas pelo próprio ministério, para garantir que ia ganhar. O poder sempre voltava para o centro. Por décadas, tudo pareceu funcionar perfeitamente, mas essa estabilidade era uma ilusão, construída sobre um equilíbrio muito delicado. O império se apoiava em 3 pilares, e a partir da década de 1870, um por um, eles começaram a desmoronar. A monarquia não governava sozinha, de jeito nenhum.
A sobrevivência dela dependia de 3 aliados muito poderosos: a Igreja Católica, que dava a legitimidade, o Exército, que garantia a ordem, e o mais importante de todos, os grandes fazendeiros donos de escravos, a elite econômica do país. Perder um desses apoios já seria perigoso. Perder os 3 seria fatal. O primeiro pilar a tremer foi a Igreja. O imperador tinha o direito de aprovar as ordens do Papa aqui no Brasil. Quando 2 bispos resolveram obedecer o Papa em vez do imperador, Dom Pedro II mandou prender os 2. Imagina o escândalo. A Igreja se sentiu atacada e, a partir dali, o apoio que ela dava à monarquia começou a sumir. O segundo pilar foi o Exército. A Guerra do Paraguai transformou os militares. Eles voltaram vitoriosos, mais fortes, organizados e, o mais importante, politizados. Com ideias republicanas e positivistas na cabeça, eles começaram a se ver como os únicos que podiam modernizar o Brasil e ficavam irritados com a falta de prestígio e poder que recebiam da monarquia. E aí a gente chega no golpe final. A questão da escravidão foi sendo adiada por décadas, mas a pressão ficou insuportável. O processo foi lento. Começou com a Lei do Ventre Livre, passou pela dos Sexagenários e terminou com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. E aqui está o pulo do gato. A abolição foi feita sem nenhuma indenização para os donos de escravos. A elite dos fazendeiros, que por décadas sustentou a coroa, se sentiu traída. De repente, os maiores defensores da monarquia viraram republicanos da noite para o dia. O último pilar tinha caído. E assim, chegamos ao fim. Com a fundação completamente corroída, o prédio gigantesco do Império estava pronto para desabar com o menor sopro de vento. O cenário estava montado para o fim. A igreja estava ressentida. Os militares estavam insatisfeitos, se achando a vanguarda do progresso. E os fazendeiros, que antes eram a base do regime, agora eram republicanos convictos. O trono de Dom Pedro II estava completamente isolado. E a ironia final é brilhantemente ilustrada aqui. O homem que liderou o golpe militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, era, ele mesmo, um monarquista. Ele foi convencido a agir não por ideologia, mas porque achava que o imperador tinha perdido o controle e o governo estava à deriva. E foi assim que, em 15 de novembro de 1889, o fim chegou. Não foi uma revolução com o povo na rua. Foi um levante militar, rápido e com pouquíssima gente participando. A maioria dos brasileiros, como as fontes dizem, foi dormir numa monarquia e acordou numa república, descobrindo a novidade pelos jornais. O Império do Brasil, que durou 49 anos, não caiu por causa de uma grande batalha, mas porque foi perdendo, em silêncio, todas as suas bases de apoio. Isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. A monarquia se foi, mas para a grande maioria da população, o que, de fato, mudou no dia seguinte?